Aleluia. Graças e paz, queridos. Boa noite. Ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 18. A gente vai ler do verso 35 até o verso 43. Essa passagem que também está em Mateus, também está em Marcos, que fala sobre a cura do cego Bartimeu. E Deus ministrou meu coração uma palavra em cima desse texto para dividir com vocês nessa manhã. Amém? Aqui em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35, Jesus estava aproximando-se de um lugar chamado Jericó. E ao aproximar-se Jesus de Jericó, está aqui o texto, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Presta atenção, um homem cego, ou seja, ele estava sem visão, estava sentado, ou seja, sem movimento, no meio do beira do caminho, do lado assim do caminho, pedindo esmola, ou seja, sem recursos. E a gente vê aqui a característica de alguém que ainda não teve uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, uma experiência profunda, que leve ela a ter visão, que leve ela a movimentar-se, que leve ela a se sentir com dignidade. Então estava ali Bartimeu, e por que Jesus ele curou Bartimeu dessa cegueira? Porque o poder de Deus na vida de Jesus, ele trazia para os homens aquilo que os homens, de fato, precisavam. E estava ali, nesse texto, o texto continua, verso 36, e quando ouviu a multidão passando, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, ele perguntou o que estava acontecendo, então disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então, verso 38, ele começou a gritar, ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e diz, em Marcos, especificamente, fala que ele gritava e não parava de gritar. E no verso 39 aqui de Lucas diz, os que iam adiante, o pessoal da multidão repreendia para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, aqui também fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no verso 40, Jesus parou, ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando Bartimeu chegou bem perto, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Por que Jesus curou Bartimeu? Porque é da natureza de Jesus trazer cura. Porque é da natureza de Jesus fazer o bem. É da natureza de Jesus acabar com o mal. É da natureza de Jesus trazer luz para as nossas vidas. Por isso que é difícil muita gente estar na igreja onde Jesus está. Por quê? Porque é da natureza de Jesus a coisa boa, a coisa certa, ou como o pastor Lúcio falou aqui agora há pouco, colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no lugar certo, cada coisa no seu lugar certo. E como naturalmente o homem quer bagunça, o homem quer liberdade, e liberdade hoje é sinônimo de bagunça, ou falta de critério, ou falta de referência, ou falta de modelo. Então, quando uma pessoa entra na igreja e é pregado, e sobretudo isso aqui é muito pregado, coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem, arruma a sua casa, você precisa ajustar o teu coração, precisa ajustar a tua vida, ajustar as tuas finanças, ajustar o teu comportamento, ajustar a tua linguagem, ajustar o teu modo de ser, ajustar o teu modo de agir. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ser fiel à igreja, você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel na sua palavra. O que você fala tem que ser verdade. A pessoa que quer confusão, ela não consegue, porque é da natureza do ser humano a confusão. Assim como é da natureza de Jesus a cura.
o bem, colocar as coisas em ordem. E é aí esse intercâmbio entre Jesus e o homem só acontece quando existe fé. Não existe conexão entre o homem confuso e Jesus, santo, separado, correto, se não houver fé. E fé é simplesmente acreditar, é dar crédito, é acreditar. Você acredita que Jesus está aqui nessa manhã, nesse lugar? Porque se você não acredita, você não tem fé, esse culto não te serve para nada. Agora, o que faz você acreditar que Jesus está aqui? O que te faz ter fé? O que a Bíblia diz ou o que você diz? Porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus, mais alguém está aqui em nome de Jesus? O Assis está, o pastor Lúcio está, somos 3. Jesus está aqui, a Bíblia diz isso. Tem mais gente que está aqui por causa de Jesus? A Bíblia diz que Jesus está aqui. Mas tem gente que não acredita que Jesus não está aqui porque não está falando em línguas, porque não está tendo streamlick espiritual, porque não está levantando a mão, porque não está caindo do poder. Todas estas coisas eu faço, queridos. Mas isso não significa a presença de Jesus. São estereótipos escolhidos pelo homem para definir onde Jesus está. E aí então se substitui o que diz a Bíblia por aquilo que eu entendo, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu imagino. E aí você vai substituindo ao longo do tempo uma série de verdades bíblicas por uma série de convicções pessoais fundamentadas no seu gosto, na sua vontade. Por exemplo, a Bíblia fala de algum homem de Deus que ficou doente. Você conhece algum homem de Deus na Bíblia que ficou doente? Quem, por exemplo? Jó ficou doente? Ok, quem mais ficou doente na Bíblia? Paulo ficou doente, ele chama de espinho na carne, né? Quem mais ficou doente? Quem mais? Quem tinha problema no estômago? Que Paulo escreveu uma carta para ele, que era doente do estômago. Você está me entendendo? E aí, tem gente que entende uma Bíblia de que pessoas de Deus não podem ficar doentes. Então, a gente, ao longo do tempo, vai substituindo o que a Bíblia diz que é a verdade por aquilo que nós entendemos ou que nós queremos que seja a verdade. E são coisas completamente distintas, né? São coisas completamente distintas. Por que eu digo isso? Porque dentro desse texto, você vê ali uma multidão, um monte de gente. Gente pra dedéu, perto de Jesus. Uma multidão. Eram seguidores de Jesus. Jesus estava ali e tinha no meio dessa multidão um camarada que já estava desanimado, frustrado, sentado na beira do caminho, não queria mais ir para lugar nenhum. Representa uma série de coisas, sem sonhos, sem planos, sem visão, sem perspectiva de vida, sentado à beira do caminho, sem visão, não queria mais movimento, desanimou, chutou o balde, enfim, o nome que você quiser dar. Bartimeu desistiu da sua vida. Historicamente, a gente tem uma linha de estudo que diz que ele era filho, por isso Bar, que em hebraico significa filho. Filho de Timeu, que era um general que foi punido e teve os seus olhos furados e teve os seus recursos saqueados, domados por Roma. Então, Timeu, seu pai, perdeu tudo. Bartimeu, ele já nasceu dentro desse contexto e também cego e também sem recursos, humilhado. Ele chutou o balde, estava ali. Mas a multidão toda estava junto. Bartimeu tinha muito menos recursos do que muita gente que estava com ele. Mas Bartimeu, ele teve fé, ele acreditou. Então veja que dentro de um contexto dos que seguem a Jesus, e é exatamente isso esse texto fala, existem alguns que seguem a Jesus, mas seguem a Jesus do seu jeito. Seguem a Jesus esperando ver as coisas que querem ver. Seguem a Jesus esperando aquilo que entendem que representa Jesus.
Por isso Jesus escandalizou a muitos quando chegou e, por exemplo, ele foi jantar na casa de um cobrador de impostos. Aquilo foi um escândalo. Por quê? Porque os crentes ou os que criam em Deus, na época que Jesus veio, eles queriam um Messias segundo aquilo que eles entendiam que devia de ser. E hoje, no século XXI, é a mesma coisa. Existe um tipo de ranço dentro da igreja que a gente chama de espírito de religiosidade. Mas esse espírito de religiosidade diz para a gente como é que Deus tem que se apresentar. Mas a Bíblia fala de forma diferente. E enquanto isso vai sendo uma dúvida, a presença de Jesus não vai representando nada e a igreja continua a experimentar a pouca prática de um evangelho que requer pessoas de caráter que sintam menos e façam mais. Eu imagino que tem dias que a Drica não sente aquele amor tão profundo pela minha vida. Então, hoje ela acordou e hoje ela está feliz comigo. Isso é ótimo, aleluia. Mas tem dias que ela não se sente tão feliz comigo. Então, nesses dias, ela separa. É isso? Não, hoje eu não sou sua mulher. Eu não estou sentindo amor. Aí no dia seguinte, não. Hoje eu estou sentindo amor. Então você começa a ver que a nossa relação, nem no casamento, nem com Jesus, pode ser pelos nossos sentimentos, nem por aquilo que nós imaginamos. Porque para mim, igreja é de um jeito, o evangelho é de um jeito, bem diferente do que a Bíblia fala. Até o jejum. Isaías, então, ele se levanta lá no capítulo 58 e ele fala, será que é esse jejum que eu escolhi para vocês ficarem com fome, jogando poeira em cima de vocês e continuam fazendo as mesmas bobagens que fazem o tempo todo? Não, o jejum que eu escolhi é que vocês vão lá e ajudem quem está precisando de dinheiro, vão lá, consertem a casa da viúva que não tem ninguém para consertar, vai lá, cuida da criança que está morrendo de fome. Isso é jejum. Não é só uma coisa que você faz, estou fazendo, e nada acontece. Porque esse tipo de gente é o tipo de gente que segue a Jesus, está do lado de Jesus, mas não crê na palavra de Jesus e por isso não vê o milagre de Jesus. O que aconteceu com Bartimeu? Aconteceu que ele creu. E quando Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ele acreditava que Jesus era capaz de fazer aquilo que ele estava pedindo. Isso não depende de absolutamente nada de fora. Depende de uma capacidade de você abstrair daquilo que você vê, do concreto, e você escolher crer. Então Bartimeu escolheu crer. É Jesus, eu creio. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A multidão que seguia a Jesus, que tinha estabelecido um formato de como era seguir a Jesus, que entendia que seguir a Jesus era daquele jeito. Para, Bartimeu, vai incomodar o mestre. Para, não é desse jeito que se faz. Não, você está fora, não é igual a todo mundo, não tá funcionando como as coisas devem ser. Para, Bartimeu. Mas foi justamente esse que era diferente, que foi o que creu, que foi chamado à presença de Jesus e que foi curado e que ouviu de Jesus. A tua o quê? Te salvou. Ontem eu estava vendo um seriado e falava sobre cirurgia plástica no nariz. E tinha uma menina lá, e eu só quero pegar a declaração dela anterior à cirurgia. E a menina, agora com 21 anos, foi para a Tailândia para fazer uma cirurgia plástica, porque era mais barato do que na Austrália, e é um programa de gente que viaja para fazer a cirurgia. Mas o problema não é a cirurgia em si, o problema é o que levou ela a fazer a cirurgia. E ela, no depoimento dela, chorando,
com muita emoção, ela fala o seguinte: a vida inteira eu fui escarnecida, eu fui humilhada, eu fui castigada pelas outras pessoas por causa de uma curva que ela tinha no nariz para cima. E aí, quando eu estava assistindo aquele documentário, e é um documentário, é um programa, eu estava vendo o quanto que todo mundo, esse todo mundo de Bartimeu, e esse todo mundo dessa menina, e o teu todo mundo da tua vida, o quanto todo mundo te atrapalha. O quanto todo mundo te causa marcas muito ruins na sua história. O quanto que todo mundo que fez com aquela menina, encarnando nela, zoando ela, brincando com ela, cutucando ela e chamando ela de nariz disso, de nariz daquilo, o quanto aquilo tornou aquela pessoa extremamente infeliz, o quanto todo mundo faz mal. O quanto todo mundo faz mal. E eu vejo nesse texto aqui de Bartimeu exatamente a mesma coisa. Todo mundo fazendo mal a alguém que acreditava. Eu estava lendo Samuel e estava vendo o povo de Israel rejeitando Samuel e pedindo um rei. E qual foi a expressão do povo de Israel? Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, 11, 12, 13, 14, 15. Todo mundo tem um rei. Então veja que nós queremos todo mundo. O que é ser popular? O que é ser aceito? O que é estar na moda? Blogueiro. Nem existe mais blogueiro, já é uma coisa do passado, né? Agora já é outro nome. Aquela pessoa que faz postagens, tem um nome. É a mesma coisa, mas muda de nome ao longo da história para poder parecer que é novo. Mas é tudo igual. Né? Alguém que faz um filminho e bota lá. Muda o nome para parecer mais moderno, mas é tudo a mesma coisa. Nada muda debaixo do céu. Né? O que aquela pessoa quer? Chamar a atenção. Quer a aprovação de todo mundo. E o que eu vejo nesse texto? Eu vejo um camarada que foi capaz de ir contra a aprovação de todo mundo, porque ele sabia o que ele queria. E você? Responda para você mesmo. Você sabe o que você quer? Ou você quer o que todo mundo quer? Ou você quer entrar no circuito dos seguidores de Jesus, que configuram aqui uma multidão, que é bem diferente de Bartimeu. Uma multidão que seguia Jesus num formato, de um jeito, num contexto que todo mundo segue. Só que, como diz o profeta, nada muda se nada muda. E eu tenho aqui a prova bíblica de que uma multidão inteira seguia Jesus, todo mundo seguia Jesus, mas nada aconteceu na vida daquele todo mundo. A vida aconteceu na vida de alguém que quis ser diferente, na vida de alguém que acreditou, na vida de alguém que rompeu. As maiores experiências com Deus que eu tive na minha vida, elas foram contra o senso comum. Uma série delas. Doar o meu fígado, contra o senso comum. Sair do meu emprego, contra o senso comum. Dar apartamento, carro, móveis, dinheiro, contra o senso comum. Sempre o senso comum, ele vai te impor. E se você quiser andar como todo mundo anda, mas você não for como todo mundo é, não fizer como todo mundo faz, as pessoas vão dizer para você: cala a tua boca, você está atrapalhando, você não faz parte desse contexto, você é diferente, você está à margem, e quem está à margem é marginal. Você está à margem. Então veja que a vida com Deus, na prática, não é ser igual a todo mundo. A vida com Deus
É quando você tem fé, e essa é a fé que salva, esta é a fé que cura, esta é a fé que diz para você que você vai alcançar aquilo que você realmente quer. Mas você sabe o que você realmente quer? Responda isso para você mesmo, o que você realmente quer. A maioria das pessoas, a maioria, eu não digo todas, mas a maioria, deseja, sonha, busca aquilo que não é exatamente o que precisa, mas aquilo que entende que é a resposta que vai trazer a solução do que precisa. E não pede a Deus o que precisa, pede a Deus aquilo que entende ser a solução para aquilo que vai responder à sua real condição. Por exemplo, eu quero um carro. Por quê? Não, um carro vai me fazer movimentar, um carro vai me deixar feliz. Porque eu vou me movimentar, eu vou poder ir, eu vou poder chegar, eu vou poder... Então veja, o que eu quero na verdade é me movimentar, ok? O que eu quero, na verdade, é ser feliz. O que eu quero, na verdade, é a praticidade da minha vida. Mas eu peço a Deus um carro. Eu poderia pedir para Deus uma casa do lado, mas eu peço um carro. Vocês estão entendendo? Então, quando você não sabe o que você quer, ou quando você quer errado, eu falo de novo da carta de Tiago, ele fala, pedi mal. Por isso, não recebeis. Agora, existe uma lacuna enorme entre eu ler esse texto e eu entender esse texto, eu compreender esse texto, e eu acreditar nesse texto a ponto de tornar ele a minha vida. Bartimeu, ele conseguiu acreditar, embora a multidão dissesse para ele o contrário. Ele, então, consegue ignorar a multidão que explica para Bartimeu a causa do tumulto. Ele pergunta, o que está acontecendo, gente? Aí todo mundo fala, é Jesus que está passando. E quando ele consegue saber disso, ele começa a gritar, e a multidão que tinha explicado para ele, agora fala, fica quieto, cala a tua boca, isso não é para você, você não faz parte disso, você não está dentro desse contexto, você não funciona assim. Então veja que existe uma grande possibilidade de em algum tempo, no caminho, seguindo a Jesus, você agora veja pessoas diferentes e você não acredite que aquilo que você faz sirva para aquelas pessoas que são diferentes. Isso se torna mais simples e mais prático quando você está falando de pecados assim que são mais comuns ou mais famosos ou mais conhecidos. Mas isso se torna mais difícil de compreender quando a gente está falando do povo de Israel, para quem foram escritas as cartas de Paulo, as cartas da Bíblia, para a igreja. Carta de Paulo à igreja de Corinto, carta de Paulo à igreja de Roma, carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E aí você começa a ver que as cartas, elas vão dizendo, olha, o meu povo precisa se converter, o meu povo precisa voltar para mim, o meu povo precisa entender. Porque no caminho, sem você perceber, você pode se tornar multidão. E a multidão é aquela que vai explicar, é Jesus. Mas quando tem alguém que está sofrendo, quando tem alguém que está diferente, essa mesma multidão vai falar, olha, não dá, você não pode entrar assim na igreja. Olha, você não pode chegar desse jeito. Não, você está fumando, não é o teu lugar. Você está em adultério, não pode, está errado. Você está bebendo, não faz isso, não vem para a igreja. E você começa a impor uma série de regras dos pecados que, teoricamente, você entende que são os piores pecados.
Porque a Bíblia fala que pecar é quando você erra ao alvo ou desagrada a Deus, mas a igreja escreveu uma Bíblia pessoal que diz o que é de fato poder de Deus, mas também escreveu outra Bíblia que fala o que é pecado. E esquece que Romanos 3:23 fala, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E aí você começa a dizer, não, você está muito mal. Vai lá para a igreja, aí a pessoa vem, e a pessoa está na igreja e, bom, entrou na igreja, agora virou santo. Então não pode mais fazer o que fazia, não pode mais ser o que era, não pode mais vestir como vestia, não pode mesmo. Mas quem somos nós para dizer o tempo da pessoa mudar, ou para poder determinar o movimento que Deus está fazendo na vida dela? Mas é o que a multidão fez aqui com Bartimeu. Foi o que a multidão fez quando ela viu alguém que era diferente. Não, seguir Jesus desse jeito não pode. Fica quieto, cala a boca, não pode, não é para você, não é desse jeito. Talvez a igreja de hoje ela não mande ninguém calar a boca, né? Talvez dê até processo. Cala a boca dá processo? Eu não sei. Hoje tudo dá processo. Mas a igreja ela age de uma maneira sutil. Ela reprime. Ela exclui. Agora, isso é muito fácil quando a gente fala de uma igreja, mas quando a gente fala dentro do contexto do culto, e você está no culto, e você está aqui, e você vai na internet e tem palavra adoidado, e você vai no YouTube, vai no Face, e você conhece gente que conhece gente, que conhece gente, que conhece gente, e aí você vai vendo a multiplicidade das igrejas, e aí você começa a criar a sua. Essa, embora seja a sua igreja, não é do seu jeito. Não foi, não é e não será. Não é do meu. Que dirá do seu? E aí você começa a escrever a sua Bíblia com a sua igreja, e como ela não atende aos seus conceitos, você procura outra, e como a outra também não vai atender, você vai para a terceira, até que depois da terceira ou quarta, é a mesma coisa de casamento, né? Casa a primeira, tchum, a segunda, tchum, a quarta, tchum, a quinta, tchum, a quarta, tchum, a terceira, tchum. Nunca ninguém serve. Nunca ninguém presta, nunca é o suficiente, nunca vai. Igual o jovem, né? Fica com um, não, essa aqui é linda, mas tem a outra que é linda também, eu quero experimentar todas. Porque nenhuma é linda o suficiente. E a gente vai entendendo que o ser humano é esse indivíduo que gosta de confusão. Porque quando você está num lugar onde o Espírito de Deus liberar a palavra da verdade, onde o Espírito de Deus fala sobre você colocar a sua vida em ordem, mas não está sendo falado do jeito que você gostaria que falasse, ou não está dentro da sua Bíblia, né? Aquilo que você estabeleceu como um padrão, aí você esquece o que está na própria Bíblia, que é a palavra de Deus, e aí você se desanima. E aí você fala, não é bom não. E aí você para de acreditar. Pois eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aqui é lugar de você ser curado de toda a falta da sua visão. Todas as semanas, queridos, desde novembro, eu tenho recebido mensagens, e-mails e telefonemas de pessoas que foram dessa igreja, que estão ligando para mim, falando comigo, dizendo, pastor, você é minha referência, pastor, eu te amo, pastor, eu nunca... E vamos lá, 298 mil elogios, gente que pediu perdão, gente que está se arrependendo, gente que não compreendeu, gente que é isso, gente que é aquilo, porque o ciclo, ele acontece. Eu fiz história, e na faculdade a gente entende isso, que a história é cíclica. E aí, quando a pessoa ela fica descontente e procura um outro ambiente, e lá também fica descontente, procura um outro ambiente, lá fica descontente, aí ela começa a ver qual é o menos pior. Porque, na verdade, perfeito, a igreja perfeita é a igreja dos céus, com os anjos cantando santo, 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 24 horas por dia. Lá vai ter rua de ouro, lá o pastor vai ser maravilhoso, lá o cântico vai ser espetacular, lá vai haver toda a manifestação que você puder imaginar da glória de Deus, porque o Senhor Deus estará lá no meio dela. Então não tem essa igreja aqui nessa terra. Não dá, não funciona, não tem. Então nós somos apenas mais uma igreja? Não. Nós somos uma igreja que busca seguir a palavra de Deus e não a cultura.
seja ela secular ou seja ela chamada cristã, mas uma cultura bíblica, onde o evangelho é muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala, onde o evangelho é muito mais o que acontece entre segunda e sexta do que acontece no final de semana, segunda e sábado, do que acontece no final de semana. O maior evangelho não é no domingo, no culto. O maior evangelho é de segunda a sexta. O maior evangelho não é quando você está na sua rotina, mas quando você está de férias. Eu entrei de férias. E eu falei, entrei de férias. Queridos, eu fiquei seco. Seco que eu digo assim, eu queria igreja. Eu estava de férias, passeando num lugar que é o sonho de muita gente, lá do outro lado do mundo, com um monte de coisa. Eu falo, meu Deus, eu preciso de uma igreja, eu preciso de um culto, eu preciso cultuar, eu preciso adorar a Deus, eu quero uma igreja. Aí a Giovana arrumou uma, e aí eu fiquei muito chateado que eu não consegui ir na segunda, quarta-feira. Porque lá só tem culto domingo de manhã e quarta-feira à noite. E a gente estava fazendo percursos e aí acabou atrapalhando, não deu tempo. Mas eu queria muito ter ido, porque cheguei aqui louco, num desejo muito ávido, seco para estar na igreja, porque isso não é uma obrigação, mas é um desejo, é uma intenção, é uma vontade, é um querer. É o que eu quero, e ainda que toda a multidão diga, vai para a igreja dar dinheiro para pastor? Hoje eu sou pastor, não posso nem falar nisso, né? Eu estou do outro lado. Né? Mas vai para a igreja para fazer o quê? Para ficar lá sentado, sendo manipulado, para ficar lá sentado, não importa o que a multidão diga. Eu sei quem eu sou, sei o Deus que eu sirvo, e sei aquilo que é importante para a minha vida. E conheço, nesses 78 para 2019, são quantos anos de evangelho, queridos? Eu tenho até vergonha de fazer essa conta. São 41 anos de evangelho. Conheço igreja. Já fui em igreja que homem senta de um lado, mulher senta de outro. Já fui em igreja que o pessoal usa véu. Já fui em igreja que o pessoal usa roupão. Já fui em igreja que não pode falar. Já fui em igreja que não pode ficar calado, que para terminar a oração eu cutuquei as pessoas. Acabei! A experiência é minha. Uma vez eu fui orar na igreja, né, e estava lá os irmãos orando tanto glória, tanto aleluia, que acabou, eu fiquei nervoso. Falei, meu Deus, acabou a oração, está todo mundo orando ainda. Eu falei, acabei, gente. Aí alguém falou, calma, Ângelo, calma, eles vão acabar do jeito deles. Eu falei, então tá bom. Isso foi em Sacra Família do Tinguá. Eu já fui em todo tipo de igreja. Até porque eu amo missões. E quando a gente ama missões, a gente vai para igrejas diferentes, para falar com povos diferentes e abençoar igrejas diferentes. E uma coisa eu vi em todas as igrejas que eu fui, o homem é o mesmo. Ele sempre quer confusão. E no final das contas, a maior luta que o homem tem é contra a sua própria natureza, que é o pecado. E na verdade o que o homem quer é ser aceito por todo mundo, é fazer o que todo mundo faz e receber a aprovação de todo mundo. Quem tem o nariz bom nunca vai imaginar quem sofre alguém que tem um nariz ruim. Quem tem uma pele que é alvo de, sei lá o quê, de morte, porque racismo é como se a pessoa estivesse matando. Quem não sofre racismo nunca vai entender o que quem sofre. Quem tem um casamento ajustado nunca vai entender o que é uma separação. Quem tem uma vida financeira equilibrada nunca vai entender o que é sentir necessidade e desejo. E a gente começa a ver que o homem é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer movimento, e a palavra de Deus é a mesma. E de que o Evangelho se trata na prática? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não tem outra, não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra coisa, não tem outro movimento. Então veja, Bartimeu, ele foi agora apoiado pela multidão e depois a multidão mandou ele calar a boca, porque a multidão faz isso. A multidão às vezes te levanta, às vezes te destrói. Você vê aí que tem gente que faz uma música e é um sucesso. Paganastar. Eu não sei se é o Paganastar, mas tem uma música dessa aí. Qual o nome desse cantor? Qual outra música ele fez? Quem é esse cara? Eu nunca mais ouvi falar. Nunca mais se dançou a musiquinha dele. Porque a multidão levanta e a multidão destrói.
Por isso que existe até uma doença emocional para jogadores de futebol ou para pessoas que tiveram algum tipo de importância que depois a perdem repentinamente. Dizem entre os políticos que quem é eleito, ele é mordido pela mosca azul, que não quer mais ser, nunca mais sair daquilo ali. Então, a gente começa a ver que muitos vivem a vida pelo que os outros dizem. E em algum momento os outros vão te apoiar, vão sim. Mas em algum momento esses que te apoiaram vão ser aqueles que vão te destruir. Queridos, eu fiz a doação do fígado e quantos elogios eu recebi de gente que anos depois iria me apunhalar pelas costas. Então a gente não pode nem se alegrar, nem se entristecer, porque os nossos sentimentos não podem reger o relacionamento que nós temos com Deus. O nosso relacionamento com Deus é através da palavra de Deus. Não é o que eu penso, nem é o que eu quero, mas é o que Deus diz e é o que Ele quer. Não é como eu imagino que fosse, mas é como Deus diz que é. E eu preciso me render ao que Deus diz que é, porque senão a minha insatisfação, porque o mesmo Ângelo que quer ficar mudando o tempo todo a música, é o Ângelo que quer movimentar o tempo todo. E se vocês acham que eu sou agitado, vocês não imaginam como eu era, hoje eu já estou cansado. Eu gosto do movimento, eu quero o movimento, eu busco o movimento, eu fui atrás de movimento. Eu fui atrás de tudo aquilo que todo mundo entende ser o espiritual. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei que o verdadeiro homem e mulher de Deus são que têm as suas vidas transformadas e se alinham com a verdade. Que dizem o sim e é sim. Que dizem o não e é não. Que doam o que têm. Que não murmuram, mas que abençoam. Que aprendem a virar a face quando eles são feridos. Como é difícil. O verdadeiro evangelho não é um evangelho estereotipado ou exteriorizado, mas é o vivido. E aí, quando eu vejo Bartimeu diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer? Porque Jesus sabia que a multidão inteira tinha uma opinião do que seria bom para a vida de Bartimeu, mas Jesus não quer saber o que a multidão diz, Jesus quer saber o que você quer. Jesus não está interessado em que você seja aceito pela multidão, mas Jesus quer e deseja e está interessado que você seja feliz e tenha vida em abundância. Você com vida em abundância, porque aquele que crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É de dentro de você, não é de fora, não é o que dizem, não é o que falam, não é pessoa de fora que vai te levantar, mas você será erguido de dentro para fora, porque o reino de Deus está dentro de vós, não está naquilo que é visível, mas está dentro de você. É esse o evangelho que eu creio, o evangelho que é independente do movimento que a multidão faz. Então Jesus vira-se para Bartimeu e pergunta, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu fala, eu quero ver. Às vezes o que a gente quer é igual ao que todo mundo quer que a gente queira. Mas às vezes o que a gente quer é diferente de todo mundo quer para a nossa vida. É difícil quando você escolhe uma coisa que ninguém quer. Eu me lembro quando eu estava lá orando pela Giovana, ainda bebê, eu já contei isso para vocês. Senhor, o que eu quero para a vida da minha filha? Eu quero que ela... Deus, eu quero que ela seja arquiteta, médica, engenheira, advogada, eu quero. Aí, a presença do Espírito Santo me levou a um quebrantamento. Eu falei, Senhor, que ela seja missionária, que ela seja tua serva, que ela seja o que o Senhor quer que ela seja, porque não pode ser o que eu quero, mas tem que ser o que tu queres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita
a tua vontade. O verdadeiro evangelho não é da minha vontade, não é do meu jeito, não é do meu formato. Como nós gostamos de formatos, como nós gostamos de regras, como nós gostamos de modelos. Eu já fui em igreja que o formato estava tão estabelecido que tinha o louvor e depois do louvor ficava esperando, porque era o momento das profecias. Já era previsto um momento. Eu fico pensando, Deus é o Deus que revela, revela. Deus é profeta, é. Tem profeta aqui nesse lugar? Tem. Mas precisa ter um momento no culto da profecia? Precisa ser uma coisa estabelecida como se fosse uma obrigação de Deus falar? E quando Deus não falar? Porque Ele fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Entre Malaquias e Mateus foram 400 anos de silêncio. Deus fala quando Ele quer. E se Deus não fala da maneira que eu imagino que Ele fala, ou se Deus fica em silêncio, ainda bem que a gente tem um corinho, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, nem ficar no sofrimento. Quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Mas a gente não, a gente quer que Deus fale, a gente quer a manifestação de Deus, a gente quer a resposta de Deus. Muitas vezes, Deus vai te levar para o deserto, para ali falar contigo. Deuteronômio capítulo 8 fala isso. Porque eu te atraí para o deserto, para ali ministrar ao teu coração. Deserto é terra de silêncio, deserto é terra de não ouvir, deserto é terra de sequidão, mas é lugar que Deus vai falar contigo. A partir do encontro real com Jesus, não do encontro com a igreja, não do encontro com o que Bartimeu, influenciado por o que todo mundo queria, fez, mas a partir do encontro com Jesus, ele passou a ver. Ele passou a ver. Ele recuperou a visão. E ele começou a ver que o que importa nessa vida é seguir a Jesus. E aqui diz o texto, e eu termino com essa expressão. Recupere a sua visão, a sua fé o curou. Verso 43, Lucas 18, 43. E imediatamente ele recuperou a visão. A sua visão foi restaurada. E Jesus disse, recupere a visão. E ele imediatamente recuperou a visão. E seguia a Jesus. Mas ele seguia Jesus não porque a multidão seguia, mas a multidão seguia Jesus também. E aí você começa a ver que eu sigo a Jesus, mas a multidão também segue. E em algum momento eu vou precisar dizer para a multidão, não, eu não vou querer o que você quer. A minha experiência é pessoal. O meu relacionamento é único, é íntimo, é meu, sou eu e Deus. Por isso que a Bíblia fala que no fim dos tempos, o joio será separado do meio do trigo, porque andam juntos, não tem como separar. Estava ali Bartimeu seguindo a Jesus, a multidão também seguia Jesus. Uns estavam ali para aquilo que todo mundo queria, e o outro, que estava no meio da multidão, teve a sua vida transformada. Jesus chamou você para ter a sua vida transformada. Jesus chamou você para não ser apenas uma estatística, um crente de igreja, um crente de multidão. Jesus chamou você e Ele restaura a sua visão para transformar a sua vida, para que você, por onde for, no caminho, vá glorificando a Deus. E todo mundo vai ver você glorificando a Deus. Agora me responda: o povo, o mundo, a multidão tem visto você glorificar a Deus? Porque é disto que se trata o Evangelho. Quando o povo vê você glorificando a Deus, e não importa se você está sofrendo glorificando a Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus. Quando o povo vê você glorificando a Deus, na sua experiência íntima, pessoal, poderosa e concreta com Deus, o povo também é levado a glorificar a Deus.